Você já deixou de dizer o que pensa? Já evitou vestir o que queria? Já escondeu uma ideia brilhante? Tudo por medo do que os outros iam pensar? Talvez você esteja vivendo uma vida moldada pelas expectativas dos outros, sufocando sua essência para caber em moldes que não foram feitos para você. E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que você tenta agradar nem sequer estão prestando atenção? Essa é a armadilha silenciosa da necessidade de aprovação. Um cárcere invisível. Uma jaula dourada feita de likes, palmas e validações passageiras. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para viver com verdade. A tranquilidade vem quando você se desapega da opinião alheia. Marco Aurélio. Essa frase ecoa como um chamado para a liberdade interior. E ela não é só uma frase bonita. É um convite, um rompimento, um renascimento. Mas por que é tão difícil romper com essa necessidade de aprovação? Porque desde cedo nos ensinaram a procurar fora o que só pode ser construído dentro. A nota do professor, o elogio do pai, o olhar de aprovação da mãe, a medalha, o prêmio, o reconhecimento. Tudo isso foi nos treinando a buscar fora o que deveríamos encontrar no espelho. E o espelho, coitado, virou nosso maior inimigo, porque nele vemos não só quem somos, mas tudo o que estamos tentando esconder. Mas hoje você vai encarar esse espelho, sem filtros, sem medo, sem máscaras. Respire fundo, porque a partir de agora começa uma jornada de libertação. Não espiritual nem mística, mas profundamente humana. A origem da prisão invisível. A necessidade de aprovação não nasce do nada. Ela é semeada lentamente, muitas vezes ainda na infância. A criança que escuta, "Você só é bom se tirar 10", cresce acreditando que seu valor depende de desempenho. A adolescente que se compara com modelos inatingíveis nas redes sociais começa a medir seu valor pela régua dos outros. O adulto que silencia sua opinião para evitar conflitos no trabalho entra em ciclos de autocensura que o afastam da própria autenticidade. E assim vamos nos perdendo, um pouco por dia. Até que um dia não sabemos mais quem somos. Apenas sabemos o que os outros esperam de nós. Mas e se você parasse agora? E se interrompesse essa corrente? Quem é você sem o aplauso? Quem é você sem o bom trabalho? Quem é você quando ninguém está olhando? Essas são as perguntas que libertam, porque nelas mora a sua verdade. E a sua verdade é a única coisa que pode te sustentar quando o mundo estiver em silêncio. A farsa do reconhecimento externo. Vivemos em uma era onde a imagem parece mais importante do que a integridade. Onde sorrisos plastificados valem mais do que emoções sinceras. Onde postar uma boa ação vale mais do que fazê-la em silêncio. A falsa necessidade de aprovação se alimenta desse cenário. Ela se disfarça de ambição, de carisma, de profissionalismo. Mas no fundo, ela só quer uma coisa: que você não se sinta inteiro sem a validação dos outros. Você se pega abrindo o Instagram e sentindo inveja de alguém que parece estar vivendo melhor? Se compara com a vida de conhecidos que mostram apenas seus melhores momentos? Se sente menor porque seu esforço não é visto? Isso não é culpa sua. É um sistema inteiro desenhado para te fazer sentir insuficiente. Mas agora que você percebe isso, você tem escolha. Pode continuar se alimentando da falsa sensação de valor que os outros oferecem, ou pode começar a construir um valor que ninguém pode tirar. Você começa a se libertar no momento em que percebe que não precisa ser percebido para ter valor. O que você faz em silêncio, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém curte, comenta ou elogia, é o que revela a sua verdadeira grandeza. O mundo te ensinou a se mostrar, mas sua alma quer apenas se expressar. A diferença é brutal. Mostrar é para os outros. Expressar é para você. É íntimo, é sagrado. É aquilo que você faz mesmo que ninguém veja. E é por isso que você começa a sair da prisão da aprovação. Quando percebe que o seu valor não está no palco, mas nos bastidores.
nos bastidores do seu esforço, da sua honestidade, da sua integridade, da sua coragem de seguir, mesmo quando ninguém está te vendo. Sabe por quê? Porque quem você é quando está sozinho é quem você é de verdade. Você já sentiu aquela angústia de fazer algo incrível e ninguém notar? Talvez tenha trabalhado duro, ajudado alguém, se superado, mas tudo o que recebeu foi silêncio. E isso doeu, porque no fundo você esperava um retorno. Mas aqui está a virada. Se você continuar esperando que os outros validem o seu esforço, você nunca vai se sentir livre. A liberdade verdadeira nasce quando você reconhece o próprio valor, mesmo no silêncio. Imagina um artista que pinta um quadro maravilhoso, mas que queima a obra antes de mostrá-la. Ele a pintou não para ser aplaudido, mas porque precisava expressar algo. Esse é o espírito. Essa é a essência da verdadeira autenticidade. Você não precisa da plateia. Você precisa da coragem de se manter inteiro, mesmo no escuro. Quantas vezes você já reprimiu um não para agradar? Quantas vezes topou um convite que não queria? Quantas vezes disse sim quando tudo dentro de você gritava não? É nessas pequenas concessões que a gente se trai. É ali que nascem as rachaduras internas que vão crescendo até te afastarem de quem você realmente é. A necessidade de aprovação rouba sua voz, sua autonomia, sua paz. Mas a boa notícia é: você pode parar. Você pode se reconectar com a sua verdade. E aqui vai um rembrandite. Quem te ama de verdade não exige que você se desfigure para ser aceito. Você já reparou como algumas pessoas vivem com uma aura de tranquilidade, como se estivessem em paz, mesmo quando o mundo está em caos? Essas pessoas descobriram algo poderoso, que a verdadeira validação é interna. Elas não precisam provar nada, não precisam competir, não precisam se explicar. E você também pode chegar lá. Mas é um processo. Requer silêncio, requer enfrentamento, requer desapego da imagem. Aos poucos, você começa a perceber que agradar a todos é um jogo impossível. Você agrada a um e desagrada a outro. Você tenta ser gentil e chamam de fraco. Você tenta ser firme e dizem que é rude. Então por que continuar se moldando? Você não veio ao mundo para ser versão dos outros. Você veio para ser a sua verdade. Um dos maiores erros que podemos cometer é viver com medo de sermos rejeitados. Esse medo paralisa. Você deixa de pedir o aumento, de iniciar um projeto, de dizer o que pensa, de amar quem ama, de seguir o que acredita. E tudo isso por quê? E se não gostarem? Mas e se gostarem? E se você viver a sua verdade e justamente por isso encontrar quem realmente te respeita? A verdade é que quanto mais autêntico você se torna, mais você atrai pessoas e oportunidades que ressoam com quem você realmente é, e se afastam aquelas que só estavam ali por uma versão superficial de você. E tudo bem, você não precisa ser para todos. Você precisa ser para si. Pense por um instante. Quem você admira de verdade? Pessoas que seguem modismos? Ou pessoas que permanecem firmes em suas convicções, mesmo quando o mundo gira contra? Os grandes não se curvam ao gosto da multidão. Eles incomodam, causam desconforto, rompem padrões, mas é por isso que brilham. E você tem essa centelha. Não se apague tentando agradar. Não se reduza para caber. Você não é conteúdo para agradar o feed alheio. Você é uma alma em movimento, uma chama viva. É difícil no começo. Você vai sentir falta dos elogios. Vai se questionar. Vai pensar em voltar atrás. Mas cada vez que você diz não para o que fere a sua essência, você está dizendo sim para a sua liberdade. E com o tempo, isso se torna leve, se torna força. Você descobre que não precisa mais de permissão. Você não precisa de curtidas para ser valioso. Não precisa de palmas para ter mérito. Você é suficiente. Hoje. Agora. Do jeito que está. Sinta isso. Não como uma frase pronta, mas como uma convicção nascida do silêncio.
Você é suficiente. Você já viu o mundo tentando te moldar, mas agora é você quem se esculpe. E aos poucos, começa a reconhecer que a paz que buscava fora sempre esteve dentro. Talvez, ao longo da sua vida, você tenha sentido que precisava conquistar as pessoas, que precisava ser interessante, agradável, educado, gentil, eficiente, sorridente. Talvez tenha aprendido que quanto mais você se encaixava, mais era aceito. Mas sabe o que ninguém te contou? Você não precisa ser aceito por ninguém para ser verdadeiro com você mesmo. A aprovação que realmente importa é a sua. Porque o dia em que você se aprova, o mundo deixa de ter tanto poder sobre você. É comum acharmos que precisamos de uma plateia para sermos importantes. Mas o que acontece quando a plateia vai embora? Quando as luzes se apagam? Quando ninguém responde? Quando ninguém percebe? Você continua existindo. E se você depende da reação dos outros para continuar, então você ainda não está inteiro. A liberdade começa quando você se torna sua própria âncora, quando você escolhe seguir mesmo no silêncio, mesmo na rejeição, mesmo no esquecimento. Porque no fundo, a pessoa que nunca pode te abandonar é você. Geralmente, quem mais busca aprovação é quem mais tem medo de se ver, de se encarar, de admitir que está vivendo uma vida que não escolheu, de reconhecer que suas ações são movidas mais por medo do que por verdade. Mas não precisa ser assim para sempre. A coragem não nasce pronta. Ela nasce no atrito, na tensão entre o que você quer dizer e o que você teme dizer, no conflito entre quem você é e quem os outros esperam que você seja. E quando você escolhe você, mesmo tremendo, mesmo inseguro, é ali que você se liberta. Você já percebeu que as pessoas mais inspiradoras não são as perfeitas, são as reais, as que erram, assumem, continuam. As que mostram vulnerabilidade, mas não se envergonham. As que não pedem desculpas por serem intensas, profundas, sinceras. A vulnerabilidade é força. A autenticidade é coragem. Você não precisa encenar. Você não precisa colocar uma armadura para ser respeitado. Você só precisa ser inteiro. Você vai perceber que quanto mais verdadeiro você se torna, menos gente fica ao seu redor. Mas quem fica, vale ouro. Porque essas pessoas não estão perto da sua máscara, estão perto da sua alma. Quando você tira as máscaras, você afasta quem gostava do teatro, mas aproxima quem ama a essência. E esse é o preço da liberdade: perder os espectadores e encontrar os companheiros de verdade. Não se iluda com as aparências. Aquela pessoa que parece ter a vida perfeita pode estar em colapso emocional. Aquela que ostenta sorrisos pode estar chorando em silêncio. Aquela que parece confiante pode estar sufocada pela necessidade de ser admirada. E muitas vezes, você que se sente pequeno está vivendo uma verdade que poucos têm coragem de viver. Então não se compare, não se diminua. Você está em um caminho profundo, talvez mais solitário, talvez mais silencioso, mas muito mais real. Sabe por quê? Porque é melhor viver uma verdade incômoda do que uma mentira confortável. Você não veio ao mundo para interpretar um papel. Você veio para escrever sua própria história. E toda história verdadeira é cheia de curvas, pausas, conflitos, dores e descobertas. Não apresse esse processo. Permita-se desaprender. Permita-se não agradar. Permita-se ser mal interpretado. Permita-se perder pessoas que não conseguem ver quem você realmente é. Porque a cada perda, você se aproxima mais de si mesmo. Às vezes, você vai se sentir rejeitado. Vai se perguntar se está fazendo certo. Vai ouvir críticas. Vai ser mal compreendido. Mas nesse momento, lembre-se, é melhor ser rejeitado por ser verdadeiro do que ser amado por algo que você não é. Isso não é orgulho, isso é integridade.
A vida é curta demais para ser vivida tentando ganhar troféus imaginários de aprovação. A vida pede presença e não performance. E sabe o que acontece quando você começa a viver com autenticidade? Você se torna um farol. Outros que também estavam perdidos na névoa da aprovação começam a te enxergar, se inspiram, se reconhecem. E você passa a ser mais do que uma pessoa. Você vira um exemplo. Não um exemplo perfeito, mas um exemplo possível. Vamos falar de algo profundo agora? A opinião dos outros muda. Hoje gostam de você, amanhã não. Depois talvez gostem de novo. E se você se baseia nisso para saber quem você é, vai viver oscilando para sempre. Você é uma construção sólida. Você não é um barquinho no mar. Você é o próprio chão onde pisa. Não empreste o seu senso de valor a ninguém. Não coloque sua autoestima na mão de pessoas inconstantes. Ela é sua, é inegociável. Você não precisa da aprovação dos outros, mas você merece a sua. Merece olhar no espelho e dizer: eu estou vivendo do meu jeito. Eu estou tentando com coragem. Eu estou aprendendo com integridade. Isso basta. Isso sustenta. Isso acalma. Agora respira. Sente o ar entrando. Sente que dentro de você há um universo inteiro que nunca será reduzido por likes, curtidas, emojis ou julgamentos. Você é profundo demais para ser resumido por opiniões. Pense nisso. Quantas coisas você deixou de viver por medo do julgamento alheio? Quantas roupas não vestiu? Quantos amores não se declarou? Quantos projetos não iniciou? Quantas ideias guardou? Agora imagine viver daqui para frente, sem precisar de permissão, com leveza, com verdade, com coragem. Agora, feche os olhos por alguns segundos, respira de novo e lembre-se, você é o único responsável pela sua paz. E a paz vem quando você para de se moldar e começa a se expressar. Você não veio para agradar, você veio para ser inteiro, ser real, ser você. A próxima vez que você sentir medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, pergunte a si mesmo: eu estou traindo quem eu sou para agradar quem nem sabe quem eu sou? Essa pergunta pode mudar sua vida. Se você chegou até aqui, você é raro. Você é corajoso. Você está entre os poucos que escolhem a verdade, mesmo quando ela dói. Você merece respeito, admiração, amor e, acima de tudo, merece a sua própria aprovação. Você é suficiente. Hoje, agora, sempre. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu sou suficiente. E compartilhe com alguém que também precisa se libertar.